Olá, pessoas! Vamos continuar revisando biologia e let it go embora estudar citologia parte 1 com teoria celular e membrana plasmática. Vamos começar com os princípios da teoria celular. Naturalistas como Robert Hooke, no século XVII, ele observou pequenos espaços vazios quando ao microscópio olhou o tecido de cortiça. Uns anos mais adiante, Anton van Leeuwenhoek, que trabalhava com tecidos e aperfeiçoava lentes, ele observou uma pequena gotícula de água e nela havia seres se movendo muito rápido e muito minúsculos, onde ele chamou de animáculos e, de uma forma geral, micróbios. Daí, bem mais para frente, em 1838, dois cientistas, Schleiden e Schwann, eles elaboraram a teoria celular que dizia que todos os seres vivos são compostos por células e que estas são as unidades morfofisiológicas do organismo. Ou seja, cada célula é uma unidade morfológica porque é responsável pela anatomia, pela estrutura do ser vivo, e fisiológica porque é nela que acontecem reações metabólicas que fazem com que o organismo funcione. Bem, e aí para falar de microscópio, como é que a gente diferencia o microscópio óptico do microscópio eletrônico? Então, primeiramente, o microscópio óptico ele aumenta o objeto em até 1.500 vezes, enquanto que o microscópio eletrônico em mais de 500.000 vezes. O microscópio óptico é de mesa, ele é menor, enquanto o microscópio eletrônico ele é bem maior. Ele é chamado de microscópio de bancada. Essa figura ela mostra o alcance do olho humano, o que o microscópio óptico observa e no microscópio eletrônico. Então, o nosso olho ele tem um limite de observação, né? E aí precisa de um microscópio óptico. No caso de fio de cabelo, de detalhes de fio de cabelo, só no microscópio óptico. E as células também. Seres menores que célula, como o vírus, eles não conseguem ser observados no microscópio óptico, precisa daquele microscópio mais potente em termos de dar zoom no objeto, em aumentar o objeto mais vezes, que é o eletrônico. Para você ter uma ideia, a bactéria ela é medida em micrômetro, 10 micrômetros. Então, que tamanho é esse? Só para ter uma noção. Imagina aí uma régua normal e cada régua é dividida por centímetros. E cada centímetro tem subdivisões que são os milímetros. Então, pense em um único milímetro e mentalmente divida esse milímetro em 1.000 vezes. Então, a milésima parte desse milímetro é o micrômetro. E a milésima parte de um micrômetro é o nanômetro. E aí vamos diferenciar as células em procariótica e eucariótica. Então, células procarióticas são células que não possuem membrana nuclear. Membrana nuclear é chamada de carioteca. Na célula procariótica não há organelas com membranas, organelas membranosas, tá? Não existem. E a fotossíntese e a respiração celular ela ocorre em membranas. No caso da célula eucariótica, ela já possui a membrana nuclear, que é chamada de carioteca, possui uma grande variedade de organelas com membranas. A fotossíntese ela acontece numa organela própria chamada de cloroplasto e a respiração celular nas mitocôndrias. No caso da etimologia da origem da palavra procariótica, o pro significa antes, cário significa núcleo e teca receptáculo, ou seja, são células que existem antes de haver um núcleo. E célula eucariótica, o eu significa verdadeiro, o cário núcleo e teca receptáculo, então que possui um núcleo verdadeiro. Temos imagens aqui, o A da célula eucariótica e do B de uma célula procariótica. Com relação a diferenças entre células eucarióticas animais e vegetais. Então, com relação às organelas, parede celular, cloroplasto, vacúolos, centríolos, lisossomos e substância de reserva. Com relação à parede celular, na célula animal,
é ausente. Na célula vegetal é presente, que é composta por celulose, um carboidrato polissacarídeo. Os cloroplastos na célula animal são ausentes, na célula vegetal são presentes. É no cloroplasto onde possui a clorofila, responsável por captar a intensidade luminosa para a realização de fotossíntese. Os vacúolos. Os vacúolos na célula animal são menores, na célula vegetal são maiores. São maiores exatamente porque os vacúolos eles acabam controlando a quantidade de água dentro da célula. Os centríolos são presentes nas células animais e nas vegetais são ausentes. Os lisossomos, na célula animal presente, na célula vegetal ausente. Substância de reserva, na célula animal é o glicogênio e na célula vegetal é o amido. Então, aqui são algumas diferenças entre células animais e células vegetais. Então, aqui a célula animal e a verdinha aqui é a célula vegetal. Com relação aos organelos, retículo endoplasmático liso ou REL, tem em ambas. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tem em ambas. Ele possui ribossomos aderidos à membrana e é responsável pela síntese de proteínas. As mitocôndrias têm em ambas. Complexo golgiense tem em ambas. Parede celular ou celulósica na vegetal, o vacúolo, que é bem maior na célula vegetal, e cloroplasto que carrega as clorofilas. Bem, toda célula possui uma membrana que a contorna, que é a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela é denominada seu modelo do mosaico fluido. Esse modelo do mosaico fluido, ele foi um modelo proposto por dois cientistas, Singer e Nicholson, em 1972. Ele diz que ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios fluida, com as proteínas que mudam de posição continuamente, como se fossem peças de um mosaico. E também essas proteínas possuem tamanhos e formatos diferentes. Então, essa fluidez da membrana dá esse caráter de ser maleável. Exatamente, então, o que significa dizer que a membrana ela tem permeabilidade seletiva? É que ela permite a passagem de substâncias, porém, de forma a escolher aquelas que entram dependendo da necessidade. Então, aqui, esse lado é o lado extracelular, fora da célula, e o lado citoplasma intracelular, dentro da célula. Então, a água, dependendo da necessidade da célula, a água entra ou sai. A glicose, aminoácidos, íons como hidrogênio, cloro, sódio, cálcio, os gases, oxigênio, gás carbônico, substâncias maiores como o benzeno, o etanol, a glicose. Então, as proteínas na membrana, elas têm diferentes funções, E a principal função é exatamente o transporte de substâncias de dentro da célula para fora e de fora para dentro. Então, essas proteínas, elas possuem canais, que são as proteínas canal, e as proteínas carreadoras, que ela abre e fecha dependente dessas substâncias que controlam, por seu tamanho químico. Então, as proteínas elas podem ser proteínas de reconhecimento, como aquelas que reconhecem os antígenos, presentes, no caso dos anticorpos. Recepção de sinais, que elas reconhecem substâncias. Transporte de substâncias, que elas permitem a entrada de substâncias nas células. Catálise enzimática, ela funciona dependente da quebra de substâncias químicas e atua na junção celular, ligando a membrana plasmática de uma célula à membrana plasmática de uma célula vizinha. Por fora da membrana plasmática, para o meio extracelular, existe um revestimento chamado de glicocálix. Então, o glicocálix é uma rede composta por carboidratos que atua na proteção contra agressões físicas e químicas do ambiente externo.
retém nutrientes, além de de ajudar no reconhecimento celular. Então, aqui tem uma visão exatamente utilizando aquele microscópio eletrônico que mostra mais detalhe, né? Então, aqui é a membrana da célula, que está em forma de dedos, que são as microvilosidades, são dobramentos da membrana plasmática, e acima das microvilosidades está o glicocálix, que é essa camada fluida, mucosa, que protege essa célula. Esse é um tipo de célula existente na parede do intestino delgado, por exemplo. Sobre o transporte de substâncias, como é que eu diferencio difusão simples, difusão facilitada e osmose? Então, a difusão simples ela ocorre espontaneamente entre espaços intermoleculares da membrana plasmática na direção do gradiente de concentração do soluto, do mais para o menos concentrado. Significa dizer que, na difusão simples, se no meio extracelular a quantidade de substâncias está em maior quantidade do que dentro da célula, a tendência vai ser ela fazer uma pressão e entrar por entre os espaços das moléculas de lipídios. Por exemplo, os gases respiratórios. Ao respirar no meio extracelular, né, o oxigênio fica em maior concentração. Daí ele entra, né, na célula de forma simples, por difusão simples. A mesma coisa o gás carbônico que as células produzem acaba se concentrando dentro da célula. Então elas vão para o lado menos concentrado, que é o meio extracelular. A difusão facilitada, ela ocorre com a atuação de mecanismos facilitadores, como no caso das proteínas permeases, né, que permitem a entrada dessas substâncias na direção do gradiente de concentração, também do meio mais concentrado para o menos concentrado. Por exemplo, a glicose. Então, a glicose, quando nós ingerimos a glicose, quando passa pelo processo de digestão, a glicose ela vai para a corrente sanguínea e permanece no meio extracelular. Então, mas a glicose ela precisa entrar na célula. Ela só entra quando essa proteína permite a entrada dela. Mas a glicose só vai entrar se a proteína facilitadora for sinalizada. E ela é sinalizada, né, por uma substância chamada de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Então, nós temos dois tipos de transporte, que é o transporte passivo, onde ocorre sem gasto de energia nenhuma para o organismo. Pode ser difusão simples ou difusão facilitada, no caso dessa passagem de solutos, ou gastando energia, que é o transporte ativo. A osmose é um outro tipo de transporte, mas não é um transporte dissoluto, é o transporte dissolvente. Ele refere-se à passagem de água. Então, ocorre dependente da diferença entre o gradiente de concentração, correspondendo à passagem de água contra esse gradiente. Então, na osmose, a água ela vai ser encaminhada dependendo de onde tem mais soluto. A água é um solvente. O objetivo dela é dissolver o soluto. Então, ela vai para onde tem soluto para ser dissolvido. Onde tem a maior quantidade de água e pouca quantidade de soluto, é um meio hipotônico. É um meio pouco tônico concentrado. Então, um meio pouco concentrado em soluto. No meio hipertônico, é um meio muito tônico concentrado. É um meio muito concentrado em soluto. O objetivo do solvente é migrar para o meio de forma a equilibrar a quantidade de soluto dissolvida. Tá? Então, se temos aqui um meio hipotônico e uma membrana semipermeável dividindo para um meio hipertônico, a tendência é que a água ela saia do meio hipotônico e vá para o meio hipertônico. É o que acontece, por exemplo, na salada. Então, a alface. Se você colocar sal na alface, com o tempo você vai observar que a alface ela vai murchar, ficar mais molhada. O que aconteceu aqui? O sal, ele
elevou, modificou o meio de fora do alface, tornou um meio hipertônico, enquanto as células da alface estavam hipotônicas. Assim, as células da alface liberou a sua água para o meio hipertônico para dissolver o sal. Daí a alface fica assim, murcha. Então, dessa forma, o que são soluções hipotônicas, hipertônicas e isotônicas? Bom, tônica já sabe, né? Significa concentração. Hipo significa pouco, hiper muito, iso igual. Hipotônico, solução com pouca concentração de soluto comparada a um segundo meio. Sempre tem que ter 2 meios para comparação. Hipertônica, solução com alta concentração de soluto comparada a um segundo meio. Isotônica, solução com igual concentração de soluto entre 2 meios. Então, aqui o meio de dentro da célula e azulzinho fora da célula. Tem igual concentração. Aqui a concentração está maior do lado de fora, né? As cruzinhas vermelhas. E aqui a hipotônica, ó, com pouca concentração. E aí, vamos pensar um pouco. O que acontece ao colocarmos uma célula humana em água pura, ou seja, sem nenhuma substância dissolvida, e aconteceria o mesmo com a célula vegetal? Justificar. O meio no interior da célula, pense bem, o meio no interior da célula é hipertônico, exigindo a entrada de água e levando ao inchaço celular e sua lise, quebra, rompimento. Na célula vegetal, o rompimento não ocorre devido à parede celulósica, que confere resistência à célula mantendo a integridade. Isso aqui é o que acontece. Então, se a gente colocar uma célula humana em água pura, se a água é pura, a célula humana ela vai ter mais soluto dentro dela. Dessa forma, se ela tiver mais soluto dentro dela, ela vai arrecadar tanta água do meio que ela vai romper, ela vai quebrar. Já no caso da célula vegetal, se ela recebe água pura, como o meio é hipertônico e está recebendo essa água, a água está entrando, ela tem duas estratégias para não romper com uma célula animal, com uma célula humana. Primeiro, ela tem o vacúolo, que vai encher com essa água, reduzindo essa quantidade, e também a parede celulósica, que é um carboidrato que confere resistência à célula vegetal, e daí ela não se rompe. Ela fica num estado chamado de estado túrgido, mas não rompe com a célula animal, como a célula humana. Então, esse foi mais um vídeo revisando biologia. Let it go embora, estudar citologia. Então, desejo até mais, até o próximo vídeo. E aí, se você curtiu, né, dá uma curtida aí abaixo do vídeo. E da mesma forma que em outros vídeos, vou deixar também links de outros canais, né, com vídeos curtos que possam ajudar a vocês melhorarem o entendimento desse assunto de hoje, tá bom? Então, tchau, tchau e até o próximo.